Assim fala Ageu 1:2, o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, construída, né? Verso 13: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 5: considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, e comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, verso 7: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, e por aí vai. Eu parei aqui no versículo de número 8. Então, aqui, irmãos, o que ocorreu? O povo voltou do cativeiro. E qual era a ordem que Deus propôs? Para que o povo reconstruísse o templo, a casa de Deus. Aí o povo não fez isso. Começou a vir as dificuldades, o povo parou a construção e foi cada um cuidar da sua casa. Esse é o erro que o povo de Israel cometeu à época do profeta Ageu. Porque se vocês observarem bem, no verso 2, primeiro que foi lido aqui, diz assim, ó: assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, o povo estava dizendo, ó, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo disse isso, não é? Mas o povo estava dizendo, irmão Gezinho, irmão Luciano, uma palavra que não era do Senhor. Porque a palavra do Senhor, como está aqui, ó, verso 3, essa era a palavra do Senhor. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, verso 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, né? Com molduras enfeitadas, né? Enquanto esta casa, a casa do Senhor, permanece em ruínas? O profeta falou: acaso? Olha só, acaso é tempo de vocês habitarem em casas enfeitadas com molduras, enquanto esta casa, a casa do Senhor, né, permanece em ruínas? Verso de número 5 responde: ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Não é? Então, às vezes o povo tem que considerar o passado para entender e colocar, não é? Como prioridade a obra de Deus, para que Deus possa abençoar o povo, porque o povo aqui, tudo que fazia não estava prosperando, não é? Olha só o versículo 6: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pôr num saquitel furado. Por que tudo que eles estavam fazendo, eles estavam não prosperando em tudo que eles faziam? Porque eles deixaram a casa do Senhor, a obra do Senhor, e cada um foi cuidar da sua vida. Então esse foi o grande erro que o povo de Israel cometeu à época do profeta Ageu. Então isso é um princípio, não é?
Então Deus, Ele quer que nós deixemos a casa dele para cuidar só das nossas casas? Esse é um princípio, a gente está vendo como erro que o povo cometeu. Pastor, mas lá foi a construção do templo, era a obra de Deus. Hoje a obra de Deus é do mesmo jeito, ela continua, nesse sentido que eu estou falando. Não tem mais templo como era o templo lá, né, de Israel e Jerusalém. Mas o princípio que eu estou falando, que é o mesmo, é qual? É nós não deixarmos a obra de Deus para cuidarmos das nossas vidas. Nisso está a nossa não prosperidade. Esse é um princípio bíblico, espiritual para nós, né? Aí no versículo de número 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, 7, considerai o vosso passado, não é? De novo ele diz, considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, o que Deus falou? Vão trabalhar na minha casa. Versículo de número 8. Edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, um modo de nós glorificarmos a Deus é investindo também na casa de Deus. Porque às vezes não se fala por aí hoje em dia, por exemplo, não tem templo mais não. Templo é coisa do Antigo Testamento. Ué, o templo lá era o quê? Não era um local em que eles se reuniam para fazer os sacrifícios, os rituais, para a adoração, a época da lei mosaica, a moda judaica da antiga aliança. Hoje nós nos reunimos também em um local. É lógico que mudou no sentido da forma de como Deus é cultuado. Lá era por meio de sacrifícios, né? Aquela adoração ritualística e tal, com aqueles mais diversos rituais, sacrifícios de animais. Logicamente, Cristo fez por meio de si próprio o único e suficiente sacrifício. Cumpriu-se em Cristo toda a lei sacrificial do Antigo Testamento. Porém, o que continua ainda? A obra de Deus. Nós não sacrificamos mais animais, não é? Mas nós temos que fazer a obra do Senhor. Nós temos que zelar, cuidar da obra de Deus. Deus não cuida de nós. Por que Deus aqui não abençoou o povo? Porque o povo quebrou esse princípio de deixar a casa de Deus para lá, abandonado. E o povo disse: não é tempo de nós edificarmos a casa de Deus. Mas aí o profeta disse que era tempo, sim. Não era tempo deles edificarem as casas deles e deixarem ali a casa de Deus. Então às vezes o povo fala uma coisa e Deus outra. E aí no versículo 9: esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com uma sopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus, verso 10, sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Deus não estava mandando a chuva, e quando não há chuva, a terra não vai produzir o seu fruto. Olha só, verso 11, para finalizar: fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Quer dizer, eu fiz vir a seca. Deus disse isso, não é? Então, adiantaria ali eles continuarem fazendo aquela obra? Porque o problema não estava na força do braço deles, estava no princípio quebrado de obediência, abandono da casa de Deus. Amém?
Então, deu para os irmãos entender? Mas depois, com certeza, se a gente for analisar, né, o povo entendeu, obedeceu e Deus abençoou. Depois que o povo entendeu, né? Certo? Nós podemos ver isso aqui na sequência, né? Onde Deus olha só no versículo 19 do capítulo 2, ó. Já não há, só para fechar, para vocês entenderem aqui. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia os abençoarei. Então, quando o povo, né, quando Deus dá uma palavra, usa o servo dele para dar uma palavra, o povo obedece, Deus abençoa. Amém? Se alguém tiver trazido a sua contribuição, pode colocar no gasofilaço. Se não trouxe também, fica à vontade nessa casa do Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, neste momento nós ouvimos aqui uma palavra, a época do profeta Ageu, onde, meu Pai, o povo não prosperava porque o povo deixou a obra do Senhor. Isso é um princípio, como foi falado aqui, bíblico e espiritual. Senhor, que nós não cometamos esse erro, que sempre, ó Pai, estejamos, né, investindo também na obra do Senhor, porque sabemos que a nossa bênção vem do Senhor, para que nós continuemos, ó Pai, a cada dia, cada um, sendo abençoados, todos pelo Senhor abençoados, e assim gozemos da prosperidade santa do Senhor. É assim que eu oro, meu Pai, os abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.